Bom, nós vamos para o nosso momento de reflexão agora. Acredito que quando você acordou hoje, uma das primeiras coisas que você percebeu é a luz do sol. Como ela entra pela janela dos nossos quartos, quando a gente consegue levantar da cama, vai abrindo os olhos devagar e logo percebe que a noite passou e já é dia. Bom, a Páscoa nos mostra praticamente a mesma coisa. A Páscoa mostra pra gente que as trevas não venceram, mas que a luz venceu. Ou seja, a morte, as trevas da cruz, aquele momento de sofrimento, não é eterno, mas ele tem fim quando a alvorada vem e traz a nova esperança para nós. A cruz não é a palavra final, mas sim a ressurreição que traz para nós a mensagem viva que permanece até hoje. Hoje é o dia de celebrarmos a ressurreição de Cristo, porque Jesus está vivo. A Bíblia traz para nós um fim e um novo começo. A história de Jesus parece ter um fim quando nós o vemos sendo torturado, humilhado, escorraçado, e com crueldade ele é pregado na cruz e ele experimenta uma morte terrível, e essa morte tem um significado de nos salvar. Essa morte é uma morte por causa dos nossos pecados. Mas veja, esse não é o fim. Não é o fim da história. A história continua quando 3 dias depois o Senhor Jesus ressurge, ele ressuscita, porque a obra dele de morrer pelos nossos pecados está completa. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos experimentar uma nova vida com ele. Essa é a mensagem que a Bíblia traz para nós. E essa mensagem de ressurreição permeia todo o Novo Testamento e também o Antigo. Nós vemos a Bíblia inteira apontando para esse grande evento, o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo viria, ele cumpriria as Escrituras e então ele venceria e sairia de toda essa situação com triunfo e glória. A vergonha da cruz vem logo antes da glória e o triunfo da ressurreição. Veja como isso acontece na Bíblia. Os evangelhos narram pra gente como diversas testemunhas puderam ver em primeira mão que Jesus Cristo estava vivo. A Bíblia cita para nós no Evangelho de Marcos, lá no final, diversos nomes de pessoas que estiveram próximas a Jesus e o viram depois da morte na cruz. Essas pessoas testemunham para a gente até hoje, através das palavras registradas, que o nosso Senhor Jesus está vivo. Mas não pense que ressurreição era algo fácil de acreditar naquela época. Assim como hoje, a ressurreição não é algo muito comum. Ou melhor, nem um pouco comum. Acredito que você, assim como eu, nunca viu alguém que ressuscitou. Ou você viu, sei lá, no seu dia a dia você já teve essa experiência de ter se despedido de alguém e de repente, depois do velório, você viu essa pessoa que tinha morrido, caminhando normalmente pela rua. Veja, isso é tão difícil para a gente acreditar quanto era para alguém lá no 1º século, quando Jesus morreu na cruz. Mas mesmo assim, essas testemunhas realmente o viram vivo e anunciam que ele é totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o próprio Deus e é por isso que ele ressuscitou. Porque a vida dele, a pregação dele, a mensagem dele eram realmente verdadeiras. Quando você lê os evangelhos, quando você para ouvir a mensagem de Jesus, você pode ter 2 conclusões básicas. Você ouve a mensagem dele e pensa então, não, esse Jesus é um maluco. Ninguém falaria essas coisas que ele fala. Ninguém acreditaria nesses milagres que ele diz que é capaz de fazer. Como? Como um homem pode dizer que é Deus? Como um homem pode dizer que perdoa pecados? Esse Jesus só pode ser maluco. Essa é a primeira conclusão. Uma segunda conclusão que você pode ter é: esse Jesus está falando algo diferente e verdadeiro. A ressurreição mostra pra gente que justamente essa segunda posição é a correta. Porque se Jesus é quem ele disse que era, se ele veio para fazer aquilo que ele pregava que estava fazendo, então
Realmente, a ressurreição é a confirmação de que Jesus veio ao mundo como Filho de Deus para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou isso diversas vezes de maneira clara e direta para os seus discípulos. Você pode ver isso em Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9 e também no capítulo 10, quando Jesus fala de maneira clara: eu tenho que morrer. E depois da morte, depois do sofrimento, eu vou ressuscitar. Essa mensagem de Jesus não era tão fácil de ser entendida, os discípulos não entenderam. Isso fica claro quando nós olhamos para a morte de Jesus na cruz e 3 dias depois, nenhum dos discípulos está esperando pela ressurreição. Pelo contrário, as pessoas que vão até o túmulo, as mulheres que vão até o túmulo, levam, na verdade, algumas especiarias, alguns perfumes para cuidar do corpo dos defuntos. Eles esperavam, na verdade, encontrar o corpo de Jesus lá dentro do túmulo, já cheirando mal. Porque eles não conseguiam se lembrar e compreender tudo que Jesus já tinha dito. Se a ressurreição era difícil para eles acreditarem, ela também é difícil para nós, muitas vezes, acreditarmos. É fácil para a gente esquecer tudo que a ressurreição significa, tudo que ela traz para nós como mensagem de Deus. A ressurreição é extremamente necessária para nós entendermos a nossa própria vida com Deus, porque a ressurreição de Jesus aponta para aquilo que ele veio fazer por nós e que ele fez, mas mostra também aquilo que ele vai fazer no futuro. A ressurreição de Jesus aponta para a nossa própria ressurreição. E se nós olhamos para o sacrifício de Jesus e cremos que ele está vivo, a nossa própria vida muda a partir disso. Você já parou para pensar por que você vai no culto, por que você ora, por que você canta louvores para Deus? Se você parar para pensar um pouquinho, a razão de tudo isso é porque nós cremos que Jesus está vivo. Porque se nós acreditássemos que Jesus permanece morto, tudo que nós fazemos, orar, cultuar, ir à igreja, cantar cânticos de louvor a Deus, nada disso faria sentido. Não faz sentido buscar um Deus morto. Não faz sentido buscar um líder morto. Não faz sentido dedicar a sua vida para alguém que já morreu. Nós cultuamos, nós oramos, nós louvamos, nós buscamos a Deus porque nós buscamos um Deus vivo. Jesus está vivo e porque Ele está vivo, a nossa vida faz sentido. Buscá-lo faz sentido porque Ele está conosco a cada dia. A ressurreição e a vida de Jesus dão sentido à nossa vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria como se nós continuássemos vivendo nas trevas. Mas a ressurreição dele é como o sol que brilha sobre nós a cada dia, nos despertando para uma realidade maior do que a gente possa imaginar, nos despertando para a realidade de que Deus está vivo, Jesus está vivo e está cuidando de nós a cada dia. É por isso que o Evangelho nos mostra tão claramente como crer na ressurreição de Cristo é essencial para a nossa vida. Se você só acredita que Jesus morreu na cruz, a sua fé e a sua percepção do Evangelho estão incompletas. A cruz precede a ressurreição e as duas partes se completam. Veja o que Paulo diz no capítulo 15, em sua primeira carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Você percebe que Paulo já traz um ensinamento para nós aqui. Não adianta crer, você precisa crer no evangelho. Não tem aquela história de você pode acreditar no que quiser e isso vai fazer bem para você. Se você não crê no Evangelho, toda a sua fé e a sua crença são em vão, ou em outras palavras, são inúteis. Você precisa crer na verdade e a verdade é Jesus Cristo. Mas veja o que o Evangelho traz para nós aqui. Continuando a leitura de Paulo. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Olha aqui o conteúdo do Evangelho que Paulo vai falar para nós. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Paulo fala pra gente qual é o conteúdo do evangelho aqui. Qual é a fé que não é inútil? É a fé que crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, de acordo com tudo que a Escritura já havia dito. E esse mesmo Jesus que foi sepultado não permaneceu morto, mas ressuscitou e está vivo hoje. E esse Jesus apareceu para várias testemunhas. É inegável que Jesus vive. Se você crê nisso, a sua fé é poderosa para transformar a sua vida, para te dar um sentido novo para a sua existência. Esse Jesus maravilhoso venceu a morte, ele tornou o poder da morte inoperante. Mas veja que você pode saber várias coisas a respeito de Jesus e mesmo assim esquecer que a verdade da ressurreição é uma verdade que nós devemos carregar no dia a dia. É isso que Paulo está falando no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Ele traz para nós diversas coisas que a ressurreição nos ensina. Veja, 1 aos Coríntios 15, versículos 16 e 17, dizem assim: pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. A ressurreição nos dá o motivo para crer em Jesus. Porque ele ressuscitou, nós temos no que acreditar. Porque se ele permanecesse morto, significaria que as palavras que ele disse, o que ele ensinou era balela, mentira. Mas porque ele ressuscitou, nós cremos na palavra dele. Além disso, Paulo nos diz nos versículos 14 e 15 algo interessante. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha que interessante, Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, não adianta falar de Jesus, porque seria inútil pregar esse Jesus, seria falso, seria uma mentira. Mas veja, se Jesus ressuscitou, então a nossa pregação é útil. E sendo assim, nós temos sobre o que falar. E isso é muito interessante, porque nessa última semana você, assim como eu, deve ter recebido milhares de mensagens no seu WhatsApp, milhares de notificações no seu celular, seja do Facebook, seja a notificação do Instagram, seja do YouTube, seja de onde for. Dentre essas milhares de mensagens, quais têm sido os conteúdos principais? Quais são os assuntos mais falados nas suas redes? Se a sua rede for parecida com a minha, você ouviu muito a respeito de coronavírus, a respeito de quarentena, a respeito de políticos e etc. Mas veja que nós, como cristãos, nós temos um assunto mais elevado para falar. Nós comentamos a respeito desses assuntos, mas sem esquecer que porque Jesus Cristo ressuscitou, a nossa pregação do Evangelho é mais útil do que todas as outras coisas. Se você for falar do coronavírus, não se esqueça de falar do Evangelho. Se você quiser conversar a respeito de política, não se esqueça do Evangelho. Não se esqueça de colocar a verdade de que Jesus Cristo está vivo em todos os assuntos que você for falar. Porque a nossa pregação é útil. A nossa mensagem do Evangelho é útil, porque se Cristo está vivo, e se Ele é quem Ele diz que é, como eu creio que Ele é, então Ele não está apenas vivo, mas Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas e sobre todo o universo. Não tem assunto que nós não devamos levar o Evangelho para redimi-lo. O Evangelho é a verdade que transforma toda a nossa existência. O Evangelho tem que ser o assunto mais presente na nossa boca e nas nossas conversas. A ressurreição também traz para nós algo interessante no versículo 18. Veja, neste caso,
também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Qual o caso? Se Jesus não ressuscitou. Então, se Jesus não ressuscitou, aqueles que morreram estão perdidos. Mas, se Jesus ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo estão com o nosso Pai Celestial. Veja, se a morte e ressurreição de Jesus são verdadeiras, então a nossa própria morte ganha um novo significado. Nós não temos mais medo da morte, porque a morte não é o fim, mas a morte é o fim que precede um novo começo. Ela não é o ponto final, ela não é o fim da nossa história, não é o fim da nossa existência. Ela só é o fim da nossa existência nesse período. Porque com a ressurreição de Cristo, nós temos em Cristo a vida eterna. Não existe mais medo da morte. A morte é só um novo degrau para nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus que está vivo. E a ressurreição é que nos ensina isso. No versículo 19 nós também lemos: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se você crê em Jesus apenas para esse mundo terreno, para essa vida aqui, você e eu somos os mais dignos de pena. Porque o que Jesus anuncia para nós é uma nova vida, uma vida eterna com Deus na Jerusalém celestial. Nós não estamos mais limitados a esse mundo. Esse mundo é nosso de passagem, nós somos peregrinos aqui, mas a nossa cidadania, como Pedro diz, é do céu. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém e nós estamos caminhando para lá. A ressurreição de Cristo nos mostra isso. Ele mesmo disse antes de morrer, para o nosso coração não ficar perturbado, mas que na casa de seu Pai havia muitas moradas e que Ele estava indo na nossa frente para nos preparar um lugar. Ele morreu e ressuscitou, e essas palavras são verdadeiras e são para onde o nosso olhar deve se dirigir. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A nossa vida vai além da vida nesse mundo. Com isso, o nosso propósito é maior. Os desejos desse mundo, os prazeres desse mundo são muito pequenos comparados com a realidade do céu, com a maravilha da vida eterna com Deus. Jesus abriu o caminho para nós. Jesus foi à frente. E uma coisa é extremamente importante para nós. Nós podemos ver as evidências, nós podemos ouvir essas palavras, mas nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo. Esse encontro verdadeiro com Cristo é o que nos possibilita experimentar a presença de Cristo de maneira viva e poderosa no nosso dia a dia. Quando nós conhecemos a Cristo e nos relacionamos com Ele dia a dia, a nossa vivência diária é transformada. Se Cristo continua morto, Ele não fará diferença nenhuma na sua vida. Mas se Ele está vivo, e eu creio que Ele está vivo, a sua vida dia a dia será transformada. E você precisa experimentar isso. E você experimenta isso quando ouve a voz de Cristo, dia após dia, na leitura da palavra, nos cânticos de louvor a Deus. Quando você dobra o seu joelho para orar, você está entrando em contato direto com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo. Não ouça a respeito de Jesus apenas como um Jesus distante, mas lembre-se que esse Jesus vivo está caminhando com você e você precisa ouvir o convite do Evangelho. O convite do Evangelho, o convite da Páscoa é: venha e veja. Venha e veja o túmulo vazio. A cruz não foi capaz de detê-lo. A morte não foi capaz de segurar Jesus. A morte não foi poderosa o suficiente. Vem e vê o túmulo vazio. E se o túmulo está vazio, esse Jesus poderoso ressuscitou. Nós o vimos ressurreto. Tomé pôde encostar nas feridas dele para crer que ele estava realmente vivo. Ele é mais poderoso que a morte perdeu o seu poder sobre nós. Ela não nos amedronta mais, mas venha, veja o túmulo vazio, creia que Jesus ressuscitou, que Ele é o próprio Deus. E agora que você crê,
vá depressa e espalhe a notícia. Esse é o convite do Evangelho para nós. Venha e veja. E então, quando você crê, vá e anuncie ao mundo a vitória de Cristo, porque o nosso Jesus não está morto. A cruz é o ponto mais alto da degradação, da vergonha, do sofrimento e da dor. Mas a ressurreição mostra para nós que Jesus passou tudo isso e não foi em vão. Mas o sofrimento veio antes do triunfo e da glória, da vitória do nosso Deus. Jesus Cristo está vivo e você precisa conhecê-lo. Você precisa vir e ver mais de Jesus. Você que já o conhece, mas que talvez esteja se esquecendo de como isso é especial e importante, vem e vê de novo. Vê as marcas dos cravos. Vê o lado dele ferido. Vê ele ressurreto, vivo e todo-poderoso. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E sobre nós repousa a paz que excede todo entendimento. Porque a conquista que a cruz traz para nós é a conquista da paz. Após ter morrido na cruz e ressuscitado, Jesus encontra os seus discípulos em determinado lugar e a saudação que ele diz para esses discípulos é: paz seja convosco. Isso está lá em João, no capítulo 20, versículos 26 a 28. E essa saudação é muito interessante porque o conceito de paz na Bíblia, o conceito de shalom, é mais do que uma ausência de guerra. Mas a paz bíblica, essa paz anunciada por Jesus, é uma paz que indica a nossa reconciliação com Deus. É paz e justiça. É uma vida que foi reconectada com o Criador. A ressurreição de Cristo, a obra dele, nos reconcilia com o Pai. De forma que nós não temos mais medo de Deus, não temos por que fugir de Deus. Não, nós estamos reconectados, reconciliados. O perdão de Deus se derrama sobre nós. Isso é a paz que a cruz e a ressurreição nos trazem. É a paz que Jesus anuncia como fruto da sua obra. Essa paz não se restringe à nossa reconciliação com Deus, mas essa paz que nós experimentamos hoje de maneira inicial será plena quando Jesus voltar para nos buscar. E a ressurreição nos mostra que se ele venceu a morte e ele cumpriu cada palavra dele, com certeza ele vai voltar para nos buscar. E quando ele voltar, a paz será completa. Uma plena reconciliação com Deus, o Criador. Uma reconciliação dos seres humanos em Cristo com a natureza, uns com os outros e com o nosso próprio eu. A paz que Jesus anuncia é a paz da ausência do poder do pecado e da morte. É a paz daqueles que estão reconciliados com Deus, que viverão num reino maravilhoso, que viverão numa criação restaurada, onde toda a nossa existência será remodelada de acordo com a vontade perfeita do nosso Deus. A ressurreição nos mostra quão poderoso é o nosso Deus. E quando nós olhamos o que ele fez, e quando nós olhamos aquilo que ele prometemos, nós podemos olhar para ele como Tomé faz, extremamente extasiados, cheios de fé, com o coração queimando de amor por esse Deus, olhar para Jesus e dizer: Senhor meu e Deus meu. O nosso coração se alegra nele e nós desejamos louvá-lo. Se a cruz é para nós pesada e difícil, um sofrimento terrível, a ressurreição é para nós a esperança. A esperança em Cristo de que esse mundo não é tudo. E a obra de Jesus nos traz coragem para enfrentar esse mundo. Porque em Cristo nós sabemos que a vitória é certa. Porque ele ressuscitou e nós um dia ressuscitaremos com ele. Por isso, pense em Jesus, fale a respeito de Jesus, tenha o seu conforto em Jesus.
adore a Jesus, porque Ele está vivo. Busque a Jesus dia após dia. Lembre-se dele a cada manhã, porque Ele está vivo e Ele está perto. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor ressuscitou e nós podemos celebrar isso na Páscoa. Nós podemos te adorar, nós podemos te amar porque o Senhor é um Deus vivo. E porque o Senhor está vivo, a nossa vida ganha sentido. Nós não vivemos mais para as coisas baixas e rasas desse mundo, para os prazeres momentâneos, não mais. O nosso coração tem um novo sentido. O nosso coração é guiado pelo amor que vem de Ti. E nós queremos Te amar, e nós queremos celebrar a vida e vivemos por Ti, porque o Senhor deu a Sua vida por nós. E nós podemos viver a vida por Ti e contigo, Jesus. Nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nos ensina a viver os nossos dias na Tua companhia, Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso momento aqui de reflexão bíblica vai se encerrando, assim como o nosso culto. Oro para que Deus abençoe você e toda a sua família. E nós nos vemos em breve. Que Deus te abençoe.